Hoje nós vamos explorar o multiverso dos arquivos não resolvidos e mergulhar nas supostas raças alienígenas que estariam controlando a Terra. Pode ser a mais pura e assustadora verdade oculta pelo sistema, ou pode ser apenas um sensacionalismo absurdo criado em cima de fenômenos que a ciência ainda não conseguiu explicar. De um jeito ou de outro, o que você vai ouvir agora muda tudo. Então fica até o final, porque a última raça dessa lista manipula a nossa realidade como se fôssemos ratos de laboratório. Eles são baixinhos, têm a pele pálida, não possuem nariz e ostentam aqueles olhos negros gigantes e sem pupila que causam calafrios. Os Greys, ou cinzentos. A teoria diz que a nave deles caiu em Roswell nos anos 40 e o governo escondeu os destroços em bases secretas. Pode ter sido um balão militar, como diz a versão oficial, ou o maior acobertamento da história humana. E ainda tem mais, o que explicaria a onda de sequestros noturnos no mundo todo. A conspiração jura que o presidente americano Eisenhower assinou um tratado com os Greys nos anos 50. O suposto acordo daria tecnologia avançada para os militares em troca de permissão para que os Greys abduzissem humanos pacificamente para estudos biológicos, desde que apagassem a memória de todo mundo depois. Parece enredo de ficção científica, mas muita gente séria garante que é real. E é aí que mora o mistério. O porquê de eles precisarem tanto do nosso material genético. Segundo os ufólogos teóricos, os Greys estão morrendo. Eles seriam uma espécie de drones biológicos clonados que perderam a capacidade de se reproduzir. O DNA deles estaria se degradando, e eles vêm até a Terra buscar o nosso sangue e as nossas emoções para criar uma raça híbrida e salvar a própria espécie. Sensacionalismo ou a explicação exata do porquê tantos abduzidos relatam exames médicos bizarros? Os relatos indicam que existe uma hierarquia pesada nas naves. Os baixinhos de 1,5 m são robóticos, sem emoção. Fazem apenas o trabalho pesado e cirúrgico. Mas quem manda na operação são os chamados Tall Greys, ou Greys altos. Eles têm mais de 2 metros, são altamente inteligentes e passam ordens diretas, nunca usando a voz, apenas o poder da mente. A comunicação telepática deles é tão forte que, para evitar que a vítima entre em pânico, eles usam memórias de tela. Eles projetam imagens de uma coruja, um lobo ou um guaxinim na mente do abduzido. A ciência diz que isso é apenas uma confusão mental de uma paralisia do sono, mas para os conspiracionistas é uma tecnologia avançada de manipulação neural. Elevando o tom da conspiração, entramos no território dos reptilianos. Essa teoria diz que humanoides com características de lagartos, vindos da estrela de Alpha Draconis, vivem disfarçados entre nós. Usando biotecnologia holográfica ou capacidades de mudança de forma, eles ocupariam os cargos mais altos da política e corporações do mundo. Pode ser loucura, mas atrai milhares de seguidores. E ainda tem mais. As provas que a internet produz são no mínimo instigantes. Os fóruns de mistério estão lotados de vídeos em câmera lenta analisando glitches nos olhos e na pele de celebridades e políticos ao vivo. Para os céticos, é apenas compressão de vídeo e erro de pixel. Para os crentes, é a camuflagem reptiliana falhando por 1 milésimo de segundo. Pode ser só sensacionalismo digital, mas o desconforto que essas imagens geram é super real. Mas, por que seres tão avançados precisariam de cargos políticos? Eles não invadem com naves no céu porque a verdadeira invasão é sistêmica. A teoria afirma que eles arquitetaram a nova ordem mundial, controlando bancos e a economia, para manter o ser humano escravizado por dívidas e exausto de tanto trabalhar. Seria essa uma teoria literal sobre alienígenas? Ou apenas uma metáfora genial que a sociedade criou para explicar a frieza do capitalismo moderno? Eles não estariam aqui pelas nossas riquezas minerais. O suposto alimento deles é uma energia invisível chamada luz, que é a frequência vibracional que o ser humano emite quando sente medo,
terror, raiva e ansiedade. Eles forjam guerras, dividem a sociedade e geram crises globais apenas para manter esse banquete de sofrimento constante. Sensacionalista? Sim, mas explica muito sobre o estado do mundo. E ainda tem mais. Eles estariam sendo adorados por nós há milênios. Se você olhar para as antigas civilizações, da Suméria aos Astecas, sempre há figuras de deuses serpentes ou deuses dragões que desciam dos céus e exigiam submissão e sangue. Os ufólogos dizem que isso não é folclore antigo, é registro histórico da chegada reptiliana na Terra. Para a ciência, arqueologia pura. Para a ufologia, a prova definitiva do domínio ancestral. Onde há sombras intensas, a mitologia moderna sempre coloca uma luz para equilibrar a balança. Se a Terra está nas mãos de uma elite predatória, que suga a nossa vitalidade, existem relatos e avistamentos de uma raça que supostamente estaria lutando nos bastidores do Sistema Solar para nos proteger, mesmo que a gente não consiga ver. Você sabia que eles podem ser os nossos parentes mais distantes? Se a sua mente está dividida entre a ciência cética e as teorias ocultas, esse é o seu lugar, mano. A gente joga luz nos cantos que ninguém quer olhar. Então já esmaga o botão de like, se inscreve no canal e ativa as notificações para fortalecer a nossa base de pesquisa. Estamos só arranhando a superfície dessas anomalias, e você não vai querer perder o que vem por aí. Agora vamos voltar, porque as duas próximas raças quebram todas as regras da física. Direto do aglomerado de estrelas das Pleiades, temos os seres mais angelicais desse universo ufológico, os Pleiadianos, também conhecidos como os Nórdicos. Altos, de beleza estonteante, cabelos claros e olhos incrivelmente azuis. Eles vibram em uma dimensão espiritual muito mais alta e pacífica que a nossa. Pode ser apenas um delírio esotérico da nova era, ou a explicação por trás dos avistamentos de deuses e anjos na antiguidade. Mas, por que eles se parecem fisicamente com a gente? A explicação teórica para essa semelhança é que temos o mesmo tronco ancestral, originado na constelação de Lira milhões de anos atrás. Depois de um cataclismo espacial, uma parte dessa raça fugiu para as Pleiades, e outra parte veio semear a Terra. Isso faria dos Pleiadianos nossos primos cósmicos mais velhos. Uma origem comum que soa como ficção épica, mas que é o pilar de crença de muitos grupos contatados. Se eles são tão iluminados, por que não expulsam as elites obscuras e acabam com a fome? A resposta que os canalizadores dão é a lei do livre-arbítrio. Para os Pleiadianos, o nosso planeta é uma escola intensa de evolução da alma. Se eles interviessem diretamente, nós não aprenderíamos com os próprios erros. É uma filosofia bonita, mas para os críticos, é apenas uma desculpa perfeita para explicar a falta de provas de que eles existem. Mas eles acharam outra forma de interferir. Eles não podem se revelar sem causar pânico. Então, eles usam a comunicação telepática. Centenas de gurus alegam canalizar as mensagens dos Pleiadianos, sempre focadas na vibração humana, na meditação e no meio ambiente. Telepatia alienígena? Ou apenas um negócio extremamente lucrativo de autoajuda espiritual? Muito além da meditação, teóricos afirmam que há uma guerra fria silenciada no espaço. Os Pleiadianos estariam usando sua alta tecnologia para manter uma quarentena de luz ao redor do Sistema Solar, dificultando a entrada de frotas mais hostis e pesadas, como os reptilianos de Orion. A paz e o amor dos nórdicos e o controle de poder dos lagartos são teorias até fáceis de assimilar. Mas quando mergulhamos nas sessões de regressão psiquiátrica de abduzidos severos, esbarramos no nível mais aterrorizante do fenômeno OVNI. Uma raça tão lógica, fria e diferente, que faz toda essa briga de luz e trevas parecer brincadeira de criança.
Criaturas esguias com até 3 metros de altura, cabeças triangulares e olhos multifacetados idênticos aos de um louva-a-Deus. Eles não são muito citados na ufologia popular, mas aparecem nos casos de abdução mais complexos. Para psicólogos, isso é a representação extrema de um pesadelo de paralisia do sono. Para os ufólogos mais hardcore, é a espécie interdimensional suprema que cruza a nossa atmosfera. Nos relatos mais aprofundados, os greys baixinhos não agem sozinhos. Eles estão operando o abduzido, mas quem coordena toda a experiência do fundo da sala, com os braços cruzados e observando com inteligência cortante, é sempre um insectoide. A teoria dita que os mantis são os verdadeiros criadores e donos dos greys, manipulando as linhas temporais para realizar experimentos genéticos bizarros em massa. Quase todas as evidências dos mantis vêm da hipnose regressiva, aplicada em pessoas que alegam ter tempo perdido. Nos anos 80 e 90, especialistas mergulharam na mente dessas pessoas assustadas para resgatar essas memórias. São relatos traumáticos e repletos de pânico. A questão que a psiquiatria faz hoje é: estamos resgatando memórias reprimidas reais de contato alienígena ou plantando falsos cenários na cabeça dos pacientes? A ciência postula que a síndrome da falsa memória explica tudo. A pessoa que passa por hipnose está num estado tão sugestionável que seu cérebro cria uma colagem com filmes, lendas urbanas e ansiedade moderna, gerando o delírio super nítido de que foi fatiado por um louva-a-Deus gigante. Drones humanoides, lagartos da elite, elfos do espaço e louva-a-Deus cirurgiões. Quer essas entidades físicas estejam agora orbitando Plutão ou apenas habitando os fóruns mais loucos da internet, o fato é que elas são um reflexo exato do ser humano. Descobrimos e criamos coisas que materializam o nosso medo da tecnologia, o nosso pavor das elites, a nossa esperança de salvação e o nosso terror de não estarmos ao controle. E aí, o que você acha? O mistério dos OVNIs não vai desaparecer. O que importa é nunca parar de questionar a realidade que vendem pra gente, seja a versão dos teóricos ou a versão do sistema. Se essa viagem pelo lado B do universo mexeu com você, fortalece o canal dando aquele like maroto e se inscrevendo agora mesmo. Comenta aqui embaixo qual dessas teorias faz mais sentido na sua visão. Fenômeno alienígena de verdade ou o cérebro humano criando ficção para lidar com o inexplicável? Manda esse vídeo no grupo da galera para explodir a mente deles também. E se quiserem, eu trago umas raças que mais parecem ter saído realmente da mente daquele seu amigo depois da rave. Continua olhando para o alto e até a próxima. Fui!